Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de Química do Poliedro de Campinas e eu vim ajudar vocês nessa questãozinha aqui, tá? Bom, fazer um resumo dessa questão. Essa questão é enviada pelo aluno para nós, ele fala de alguns metais, tá? O sódio, magnésio, ferro e zinco, e te dá uns dados sobre esses metais, tá? E a partir desses dados sobre esses metais, ele pede o que é correto afirmar. Gente, assim, a maioria dos vestibulares, eles vão te dar uma tabela periódica. Então, eu trouxe a tabela periódica aqui para ajudar a gente, tá? Isso não significa que com esses dados aqui eu não conseguiria resolver o exercício. Sim, eu conseguiria. Mas como a maioria já apresenta a tabela periódica, achei melhor colocar a tabela aqui para ficar mais dinâmico, tá? Então, vamos encontrar, então, as alternativas corretas baseadas nesses metais. Então, vamos lá. Cromo, ferro e zinco são metais de transição interna. Não, gente, eles não são metais de transição. Eles são metais de transição, sim, mas não são metais de transição interna. Eles são metais de transição externa. Os metais de transição interna eles estão nesses blocos aqui, ó, que a gente representa aqui embaixo. Então, esses caras são os metais de transição interna. Então, os dois são metais de transição, mas esses caras, transições externas e esses caras, transições internas. Beleza? Então, tá errado a letra A. Letra B. O cálcio e o magnésio apresentam propriedades semelhantes. Bom, para apresentar propriedades semelhantes, precisam estar na mesma família. Estão na mesma família? Sim. Então, por estarem na mesma família, possuem propriedades semelhantes. Então, a letra B está correta. Letra C. O ferro apresenta 6 elétrons no subnível mais afastado. Gente, aqui, ó, sutil, hein? 6 elétrons no subnível mais afastado. Cuidado, tá? Diferença entre o subnível mais afastado e o subnível mais energético. A gente vai ver isso agora para entender isso aqui, ó. Bom, então, primeira coisa, você vai pegar esses 26 elétrons do ferro e vai fazer a distribuição eletrônica. Quando você fez a distribuição eletrônica, você chega na distribuição energética, certo? E você percebe que você preenche primeiro o 4s para depois preencher o 3d. Isso significa que o 4s é menos energético que o 3d. Então, se a pergunta fosse qual é o subnível mais energético, seria o 3D e eu teria 6 elétrons no subnível mais energético. Mas não é essa a pergunta, ele pergunta para você o subnível mais afastado do núcleo. Para eu encontrar o subnível mais afastado, eu preciso o quê? Eu preciso fazer a configuração, a distribuição geométrica ou a distribuição por camadas. Ou seja, eu pego a distribuição energética que eu fiz e organizo em camadas. Quando eu faço isso, eu descubro que 4s2, que o subnível 4s, ele é o último a aparecer. Por ele ser o último a aparecer, aqui, então, ele vai ser o mais afastado, tá bom? Então, não confundam. Mais energético, mais afastado. Só vou ver essa sutil diferença quando eu organizar por energia, quando eu organizar por geométrico ou camadas, tá bom? Então, a letra C está errada. Letra D. Sódio e magnésio são metais alcalinos e apresentam um elétron na camada de valência. Vamos lá. Sódio e magnésio. Bom, os dois são metais alcalinos, mas o sódio é metal alcalino e o magnésio é metal alcalino terroso, tá? Os metais alcalinos realmente têm um elétron na camada de valência, mas o magnésio, que é o metal alcalino terroso, ele possui 2, gente. Então, essa aqui tá errada, tá? Porque não são os dois que possuem um elétron na camada de valência. Beleza, galerinha? Bom, espero ter ajudado vocês e bons estudos. Tamo junto.